Olá pessoal, mais uma aula aqui do curso técnico em informática, módulo 1, disciplina Fundamentos de Hardware e Software. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre o gabinete. O que é o gabinete? Esta caixa de metal, o cachorro do vizinho não cala a boca. Esta caixa de metal, tá vendo? O gabinete tem vários tamanhos de gabinete. E o gabinete, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Esse gabinete é um gabinete de 4 baias. Então, aqui uma baia, aqui outra baia, aqui outra baia e aqui outro baia. É um gabinete com 4 baias. Somente esta baia aqui de baixo está ocupada, tá vendo? Tem 3 baias vazias que estão somente tampadas aqui. Tem uma tampinha, a gente remove essa tampa e coloca aqui o dispositivo. Esse dispositivo é um leitor de CD ou DVD. Aqui de baixo a gente tem 2 baias pequenas que a gente pode colocar aqui, um leitor de disquete ou um leitor de cartão de memória. O que mais o gabinete tem? Este botão aqui, que é o botão de ligar. Tem o botão de reset, que fica mais aqui embaixo. E aqui no meio tem 2 luzinhas, 2 LEDs. Geralmente um vermelho e um verde. O verde indica que ele está ligado, né? O computador está ligado. E o vermelho, geralmente, é o disco, né? O disco, dentro do gabinete, tem um HD conectado na placa-mãe. Então, se ele está fazendo uso do disco, do HD, ele acende essa luzinha. Aqui na lateral, a gente tem esses furos, são para saídas de ar. Né? E essa tampa aqui ela é removível. A gente consegue tirar essa tampa da lateral do gabinete. A gente consegue tirar essas tampas aqui das baias. Essa tampa frontal também a gente consegue tirar. A gente consegue tirar tudo. Aqui nessa parte de baixo desse gabinete tem alguns furos, tá vendo? A gente pode colocar aqui, por exemplo, um leitor de USB, um leitor de... Aqui um fone de ouvido, conector de fone de ouvido, conector de microfone, tá? Esta é a parte traseira do gabinete. Coloquei 2 gabinetes diferentes, mas são quase todos iguais. Esta parte aqui de cima, não necessariamente pode ser em cima ou embaixo, tem alguns que é em cima, tem alguns que é embaixo. Aqui é onde fica a fonte de energia, tá vendo? Esses dois aqui são iguais. Onde a gente colocar a fonte de energia para a gente poder ligar o gabinete na energia elétrica. Todos os gabinetes têm essa parte aqui, o cachorro do vizinho não cala a boca. Tem essa parte, ixi, tem essa parte aqui com esses furadinhos, tá vendo? Isso aqui também são para saídas de ar, né? Esse outro furo aqui maior, retangular, tá vendo que tem esses cortes aqui nos 2 gabinetes? Como a placa-mãe vai ficar aqui dentro, aqui vai ficar os conectores da placa-mãe. Eu vou mostrar mais adiante. E essa parte aqui debaixo do gabinete, né, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nesse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nesse aqui. Aqui onde fica os outros dispositivos que a gente vai colocar aqui para ampliar a capacidade aqui, as placas do computador, né? E se quiser algumas tampinhas, tá vendo? A gente pode tirar, igual aqui tá faltando 2. Provavelmente eles tinham colocado alguma placa aqui, né? Este é um gabinete gamer. O pessoal que gosta de jogos geralmente faz um gabinete assim todo transparente, coloca uns neon lá dentro. Até o formato dele é diferente, tá vendo? Ele tem um formato, a parte da frente que é diferente. Então, geralmente os gabinetes gamer são desse jeito aqui. O gabinete que eu mostrei o primeiro, né? Ele tem lá, a gente consegue ver as baias. Este aqui não, tá vendo? Ele é um modelo diferente. Ele tem uma alça aqui em cima para transporte. Se alguém for carregar, tem essa alça. Ele já vem aqui com os conectores aqui de USB, fone, microfone. Tem saída de ar aqui embaixo. A saída de ar lateral dele é maior, tá vendo? Tem aqui e tem aqui. E o botão liga e desliga dele é aqui, ó. Nesse cantinho aqui, tá vendo? Dá pra ver mais ou menos que ele é de uma baia, tá vendo? Tem um retângulo aqui, ó. Ele é de uma baia só, tá vendo? Ele é de outra marca.
Aqui outro gabinete diferente. E nesse aqui não tem nenhum botão. Tá vendo? A gente não consegue ver nenhum botão nele. A gente consegue ver esse neon aqui, esse LED aqui colorido na frente. Tá? E essa tampa aqui provavelmente ela abre. É como se fosse uma tampa, né, uma porta de geladeira. A gente abre para ter acesso aqui às coisas que estão aqui dentro. Aqui o mesmo gabinete, tá vendo? Os botões deles ficam em cima, os conectores. Tá vendo aqui o botão ligar, desligar, reset, conector USB, conector de fone de ouvido, ficam na parte de cima, tá vendo? Então este gabinete não tem nada aqui, ele é um gabinete mais bonito, né? E a lateral dele também está com vidro aqui, também provavelmente é um gabinete pessoal que gosta de game, né? Esse aqui é um gabinete aberto na sua lateral. O que a gente tem no gabinete? Tem essa parte do fundo aqui onde a gente conecta a placa-mãe. Se vocês repararem, vai ter alguns furos aqui, tá vendo? Furo. Tem alguns furos, tá vendo? Para a gente pregar a placa-mãe. Tem aqui no fundo o lugar que fica a fonte de energia. Aqui fica as saídas de ar. E aqui fica os dispositivos que a gente pode conectar. As placas, né? Que a gente pode conectar. E aqui em cima fica as baias, tá vendo? Aqui ficam as baias. Provavelmente esse gabinete é de são de duas baias aqui. Tá? Então, a maioria dos gabinetes na lateral é desse jeito. Tá? Este aqui é um outro gabinete, na verdade parece ser o mesmo, é diferente. Este aqui já está com a fonte de energia conectada, tá vendo aqui em cima? Então, na maioria das vezes, esta parte aqui de cima fica a fonte de energia, né? Onde a gente vai ligar o conector na tomada. Esses cabinhos aqui a gente vai alimentar, né, os dispositivos aqui dentro do gabinete, tá? Aqui o gabinete, né, na lateral é a parte traseira, né, aqui ficam as baias. Aqui também tem uma parte aqui de ar, né, saída de ar, saída e entrada de ar do gabinete aqui também. Esse gabinete aqui ele tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 compartimentos aqui, aquele outro tinha 7, esse aqui só tem 4. Então a gente consegue colocar 4 placas de expansão aqui, tá vendo? Um gabinete menorzinho. Aqui o outro gabinete também já está com a fonte conectada, tá vendo? Aqui é onde a gente liga o cabo para ligar na energia. Esse aqui é a fonte de energia, tá vendo? Toda a fonte de energia tem esse botãozinho aqui para a gente ligar e desligar. A maioria tem, né? Todas não, a maioria tem, né? Tem esse botãozinho de liga e desliga. Todas têm esse aqui que a gente liga o cabo para ligar na energia. Tem a chave aqui de 110, 220. E toda a fonte de energia tem esse cooler aqui. Depois a gente vai falar sobre fonte de energia. Essa aqui é a parte aberta, a parte esquerda do gabinete, tá vendo? Aqui ela só tira, a gente consegue tirar somente a tampa, tá vendo? Isso aqui a gente não tira. Isso aqui fica preso no gabinete. Essa placa aqui é onde a gente vai plegar a placa-mãe. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 compartimentos também para a gente colocar as placas de expansão. Então, cada gabinete, um é diferente do outro. Quando a gente fala de gabinete, a gente tem essas plaquinhas aqui, ó. Essas plaquinhas a gente vai chamar de espelho. Onde que a gente coloca essas plaquinhas? Exatamente aqui nesse furo aqui, ó, nessa parte do gabinete. Então, quando a gente colocar a placa-mãe lá dentro, para tampar esse buraco, a gente coloca esse espelho. Tá vendo o espelho aqui, ó? E o espelho tem que ser certinho de acordo com a placa-mãe. Por exemplo, se a placa-mãe tiver aqui os conectores aqui de mouse e teclado, USB, monitor, conectores de som, né, placa de rede. Então esses furos aqui tem que bater certinho com os furos da placa-mãe. Geralmente esse espelho ele não vem com gabinete, ele vem com a placa-mãe. Vendo igual aqui, essa foto de baixo, tá vendo o espelho já conectado, ó. Ele bate certinho aqui, tá vendo o conector do monitor, o DVI, aqui ó, rede, os conectores de som, USB. Então tem que bater certinho. Então ele tampa esse furo aqui que fica na parte traseira aqui do gabinete, ó. Cadê? Essa parte aqui, ó. Então o espelho tampa essa parte aqui, tá? Olha, esse é um gabinete, tá vendo? Já com espelho, ó.
Tá vendo? Tampou aquele buraco. E tá vendo que bate certinho aqui, ó. Placa de rede, USB, som, vídeo, serial, paralela, né, mouse, teclado, tá vendo? E aqui também, um dos compartimentos aqui, já tem uma placa aqui, tá vendo? É uma placa de fax modem, tá vendo? Colocaram uma placa aqui nesse compartimento. O gabinete, geralmente ele vem com esses parafusinhos sextavados aqui, tá vendo? Esses parafusos sextavados, eles servem para fixar a placa-mãe no gabinete. Ele tem uma rosca, essa rosca a gente rosqueia ela na placa-mãe, a gente rosqueia ela no gabinete, e esse furo interno aqui é onde a gente vai colocar o parafuso que vai pregar a placa-mãe. E são parafusos espaçadores, tá? Eu vou mostrar a diferença. Então a gente tem os espaçadores de metal e a gente tem também esses espaçadores de plástico. Geralmente os de plástico tem gabinete que vem, tem outros que não. Alguns vêm na placa-mãe. Então a gente vai usar esses dois tipos de espaçadores para conectar a placa-mãe, para pregar a placa-mãe no gabinete. Os espaçadores de metal e os espaçadores de plástico. Tá? E para que servem esses espaçadores? Por exemplo, esse aqui é um espaçador de plástico, tá vendo? Ele impede que a parte de trás da placa-mãe encoste lá na parte metálica do gabinete, tá vendo? Então ele dá essa, tá vendo? Ele não deixa a placa encostar, tá vendo? A gente prega a placa nele aqui e fica essa distânciazinha aqui, ó, para não encostar, tá? Porque a placa-mãe ela tem os circuitos aqui na parte de cima e também tem circuitos na placa de trás, na parte de trás dela. Então, como ela tem circuitos na parte de trás, se ela encostar na superfície metálica, porque o gabinete é metálico, vai dar um curto-circuito. Então, a placa, em hipótese alguma, pode encostar aqui no gabinete, tá? Então, por isso esses espaçadores. E quando que eu uso o espaçador de metal, quando que eu uso o espaçador de plástico? A placa-mãe a gente vai ter dois tipos de furo, tá vendo? Este furo metálico aqui e o furo que não é metálico. Então, no furo metálico, a gente usa o espaçador de metal com o parafuso. O espaçador que não é metálico, a gente usa o espaçador de plástico, tá? Então, nesse furo aqui, ó, de metal, a gente vai colocar o espaçador sextavado de metal com parafuso, tá? E nesse aqui é o de plástico. Todas as placas-mães são assim. Ó, essa aqui é a placa-mãe fixada lá no gabinete, tá vendo? O gabinete é de metal, então o fundo da placa não pode encostar nele que dá curto, né? Então por isso os espaçadores. Aqui já tem, ó, essa parte aqui, não sei se dá para ver, tem um parafusinho aqui, espaçador de metal, outro parafuso aqui, espaçador de metal, outro parafuso aqui, espaçador de metal, tem um aqui, espaçador de metal, mas está vazio, tá vendo essa parte aqui? Então a gente vai colocando aqui, tá vendo? Tem um espaçador, aqui tem um furo sem ser metálico, então aqui provavelmente teria que colocar um espaçador de plástico. Outra placa-mãe conectada no gabinete, tá vendo? Ela fica mais ou menos nessa região aqui, ó, tá? Agora vamos falar sobre cooler. O cooler, a gente tem vários tipos de cooler. Vocês podem ver pela foto que tem cooler redondo, cooler quadrado. Este primeiro cooler aqui, ele é fixado através de um parafuso, tá vendo? Então a gente tem que ter uma chave Phillips para poder conectar esse cooler lá na placa-mãe. Este aqui não, ele já é uma travinha que a gente pega uma chave de fenda e tipo roda esse aqui, roda essa travinha e poder prender lá. Esse aqui é de encaixe, ó. A gente encaixa de um lado, encaixa do outro e puxa essa travinha, ele prende. Mesma coisa este daqui. O cooler, tá vendo essa parte metálica embaixo? Esse aqui é o dissipador. Então, debaixo é o dissipador, tá vendo? De metal. E em cima de plástico é a ventoinha. Então, essa ventoinha ela gira, né? Como se fosse um ventilador. Ela vai girar. Ela é ligada na energia. Tá vendo que tem um cabinho aqui, ó? Então, a gente liga ela na placa-mãe para poder ter energia nela, né? No cooler. Então, esse ventiladorzinho gira aqui. Essa ventoinha gira, 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 gira. Gera um vento, né, que sai aqui por esse dissipador. O dissipador fica geladinho e para poder resfriar lá
o processador. Estes são coolers de processador, tá? Em cima do processador tem que ter o cooler para poder resfriar ele. O processador ele trabalha numa temperatura muito alta, né? Cada processador tem sua temperatura, né? Tem processador que pode trabalhar numa temperatura mais alta, outro mais baixa, né? Então, para ele não queimar, é importante que ele não ultrapasse essa temperatura dele, tá? Então, o cooler que faz esse papel de resfriar o processador. A gente tem cooler também, pessoal de jogos gosta desses coolers, tá vendo? Os coolers bonitinhos aqui que tem luz, tem neon, tá? E a gente também tem o cooler d'água, o water cooler. Então esse aqui são cooler d'água, como se fosse um radiador de carro, tá? Tem essas mangueirinhas aqui que levam a água, que circula aqui, né? Então a água faz o papel do dissipador, né? Então ele roda aqui, ele gira, esse vento, né, esfria a água, que esfria a base aqui do cooler e esfria lá o processador. Estes coolers aqui são coolers de gabinete. Tá vendo? Ele não tem o dissipador. Então é cooler de gabinete. Ele tem inclusive esses furos aqui, tá vendo? Esses furos servem para fixar ele no gabinete, tá? Então ele somente vai gerar vento, tá? Ele tem também o fiozinho para a gente energizar ele. Então a gente vai ligar esse fio lá na placa-mãe. Esse cooler de gabinete ele pode fazer o papel de exaustor ou de ventilar. Ele pode ventilar, mandar ar lá para dentro, mandar vento lá para dentro do gabinete, ou o exaustor ele pode tirar o ar quente lá de dentro. Como todo dispositivo eletrônico, né, esquenta, tudo que tem dentro da placa-mãe esquenta. Então vai gerar um calor lá dentro. Então a gente pode colocar ele para trabalhar como exaustor para poder tirar esse ar quente de dentro do gabinete. E como ventilador para poder ventilar lá dentro. Aqui alguns exemplos desse cooler pregado na parte traseira, tá vendo? Do gabinete. Então, quando a gente coloca na parte traseira do gabinete, ele tem que soprar para fora. Então, ele tem que fazer o papel de exaustor. Ele não pode ventilar para dentro, tem que ventilar para fora. Quem tem ventilador de teto em casa sabe. Tem duas funções, né? Ventilar e tem a função exaustor. Ele roda para o outro lado, né? Em vez de ele soprar ali a pessoa que está embaixo, ele vai tirar o ar, jogar o ar para cima, né? Então o cooler é a mesma coisa. A gente vai colocar ele na posição que ele venta para fora aqui para poder puxar, sugar o ar quente de dentro aqui do gabinete, tá? Aqui ele sendo instalado, tá vendo a parte de trás, é o técnico que está parafusando ele na parte de trás, né? Onde eu falei que tem aqueles furos, deixa eu voltar lá no gabinete. Tá vendo que o gabinete tem esses furos, tá vendo? Aqui é para ficar o cooler de gabinete na posição traseira, tá vendo? Olha aqui, todos têm, ó. Esse aqui também tem, né? E qual que é a posição correta? Professor, eu quero encher meu gabinete cooler para poder ser bem refrigerado. Então, ó, esses de vermelho aqui a gente vai colocar, né? Mas é claro que o gabinete, é claro que o gabinete tem que ter também os furos aqui na parte de cima, né? Se ele não tiver, não vai adiantar nada, né? Então, ó, esses de vermelho tem que sobrar para fora, retirar o ar quente. Esses de cima, se o gabinete tiver os furos aqui em cima para poder ventilar, né? Também a gente vai tirar o ar quente, soprar para fora. Esses na frente, ou um, ou dois, ou três, né, vai soprar para dentro, né? Então vai puxar, ele vai soprar para dentro do gabinete. E o amarelo aqui é o do processador. Este gabinete, a fonte fica embaixo. Todo gabinete, todo cooler de fonte tem que sobrar para fora, tá? Então, por exemplo, este gabinete aqui, cadê a foto da fonte? Este aqui, tá vendo? Essa fonte de energia, ela tem que estar soprando para fora. Como é que a gente sabe se está soprando para fora? A gente põe a mão aqui de trás. Se estiver saindo ar quente, está soprando para fora, tá? Esse aqui é o posicionamento dos coolers, tá vendo? Aí eu quero colocar mais um embaixo, tá vendo? Esse gabinete também ele é furado embaixo, ó. Então, a mesma coisa. Os vermelhos vão soprar para fora e os azuis vão soprar para dentro, tá?
Este gabinete é um outro gabinete diferente, tá vendo que aqui ele tem um furo aqui, para poder colocar o cooler. Tá vendo? Aqui ele é diferente, ó. A placa, aqui onde a gente coloca as placas de expansões é no meio, tá? Aqui em cima a gente põe o cooler e a fonte fica na parte de baixo, tá vendo aqui, ó, o furo da fonte. Então, um gabinete diferente. Ele tem três baias, tá vendo? Baia um, 2, 3. E tem alguns compartimentos aqui para a gente colocar, né, HD, SSD e alguns outros dispositivos. Ok, pessoal? Então, essa aí foi nossa aula aí de placa-mãe. Ó, de placa-mãe não, é nossa aula aqui de gabinete, né? E de cooler. Quem tiver alguma dúvida, comenta aí. Ou então me pergunte, né, na sala de aula que eu tire essas dúvidas, tá?